Julho 5, lendo a história de Deus. Oséias 6 a 9. Oséias 6. A obstinação de Israel. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. O meu juízo sairá como a alvorada, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Mas eles, como Adão, quebraram a aliança e ali me traíram. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, como assaltantes de emboscada à espera de alguém. Assim fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém. Sim, executam planos perversos. Vi algo tremendamente horrível em Israel. Ali, Efraim se prostituiu e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, quando me disponho a fazer de volta os cativos do meu povo. Oséias 7. E me disponho a curar Israel. O mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Os seus pecados os envolvem. Eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades e os líderes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, queimando-o como um fogo, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com as suas intrigas, o coração deles se acende como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda, mas pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem, e ninguém entre eles clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam a sua força, mas ele não o percebe. O seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas, apesar de tudo isso, não se volta para o Senhor, o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora se volta para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede e os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvir na sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Não clamam a mim de coração, mas gemem na cama. Eles se cortam para conseguirem trigo e vinho, mas se afastam de mim. Eu os ensinei e fortaleci os seus braços, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Os seus líderes serão mortos à espada, por causa das suas palavras insolentes. Por isso, serão ridicularizados na terra do Egito. Oséias 8. Semeiam ventos e colhem tempestade.
Coloquem a trombeta na boca. Ele vem como a águia sobre o templo do Senhor, porque quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te conhecemos. Israel, porém, rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a sua prata e o seu ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de se purificar? Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Esse bezerro de Samaria será feito em pedaços. Eles semeiam ventos e colhem tempestades. O talo não tem espigas e não produzirá farinha. Ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel foi devorado. Agora está entre as nações, como algo sem valor, porque foi para a Síria, como um jumento selvagem e errante, e Efraim se vendeu para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os ajuntarei e logo começarão a definhar sobre a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os conseguiram algo estranho. Oferecem-me sacrifícios como dádivas e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu do seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas enviarei sobre as suas cidades um fogo que consumirá as suas fortalezas. Oséias 9. O castigo de Israel. Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo, e o vinho não lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerá comida impura. Não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos. Não entrará no templo do Senhor. Que farão vocês no dia das suas festas fixas, nos dias de festas do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará, e Mênfis os sepultará. As urtigas herdarão os seus tesouros de prata. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm, os dias de retribuição estão chegando. Que Israel saiba disso, pois serão tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês. O profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado um louco violento. O profeta, junto ao meu Deus, é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará da sua iniquidade e os castigará pelos seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas, quando eles vieram a Baal-peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção.
Mesmo que criem os seus filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles, quando eu me afastar do seu meio. Vi Efraim plantado em um lugar agradável como o Tiro, mas Efraim entregará os seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes vestes que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus líderes são rebeldes. Efraim está ferido. A sua raiz secou-se, não produz fruto. Mesmo que criem filhos, eu matarei a sua prole querida. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.